Boa noite, a eterna e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã, esse dia que se chama hoje. Pela graça do nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia para lermos mais um pouco, né, irmão? Acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Peço ao Espírito Santo que conduza, que fale através do seu Evangelho pela ministração e leitura da tua santa palavra. Peço ao Senhor que visite a sua casa, visite a sua família, que dê graça, paz, misericórdia e sustentabilidade espiritual para enfrentarmos os dias que estão no horizonte. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs amadas, eu queria ler hoje, estava ali pensando, me veio à mente uma passagem que trata de uma questão muito mal compreendida pela sociedade na qual nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade, sempre foi assim, mas ela está aumentando mais ainda essa questão de que a visão exterior, falando das questões espirituais, tá bom? Questões morais, da sociedade moral, é notório o procedimento totalmente contrário. Mas eu digo nas questões espirituais, né? Ou religiosas, como queiram entender, né? Nota-se que, principalmente por pessoas que praticam qualquer religião, elas entendem assim, né? Que o sinal evidente, o sinal notório e evidente de que Deus está regendo aquela vida, tomando conta daquela vida, cuidando daquela vida, o sinal notório é a questão de estrutura financeira da pessoa. Se a pessoa está bem financeiramente, se ela está bem empregada, se ela tem uma boa casa, se ela tem um carro, moto ou casas de aluguéis, se ela é bem financeiramente, do ponto de vista material, financeiro, é uma evidência se ela pratica uma determinada religião, né? Esse é o sinal notório de que Deus é na vida daquela pessoa e abençoa aquela pessoa. E a pessoa que porventura está desempregada ou mora de aluguel, ou não tem um carro, ou não tem uma moto, ou não tem nada, ou até mesmo mora na rua, embaixo de um viaduto, é um sinal notório de que aquela pessoa não tem Deus em sua vida. Esse é o olhar a priori que a maioria tira conclusão. É assim ou não é? Né? Se a pessoa é bem de vida financeiramente falando, materialmente falando, e pratica uma religião ou cita o nome de Deus, Deus está com ela. Se a pessoa não tem esse privilégio material, né, ou até mesmo mora nas ruas, já é um sinal de que Deus não é na vida dessa pessoa. Não é assim? Só que vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca disso. Vamos saber a opinião de Deus, porque ele é citado, né? O seu nome é citado nessas questões. Vamos saber a opinião dele, o que ele acha a respeito, o que ele considera como riqueza, e quem é rico e quem é pobre, de fato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos saber o que o Evangelho nos diz? Abra sua Bíblia caso você esteja com uma na sua mão, ou se você não tiver, apenas ouça, tá bom?
se encontra. A princípio, eu quero ler o livro de Lucas, no seu capítulo 16, a partir do verso 13, tá bom? Nós vamos ler o Lucas 16, começando no verso 13 e indo até o verso 31, tá bom? E aí depois eu vou pedir para vocês irem até Tiago, se você já quiser deixar marcado aí, Tiago capítulo 5, tá bom? Lucas 16, do verso 13 até o 31 e depois Tiago capítulo 5, tá bom? Peço ao Senhor misericórdia, graça, para que Ele possa colocar na minha boca as palavras certas a serem ditas e que seja para edificação mútua, tanto minha quanto sua. Amém? Que todos aqueles que lerem, porventura, também essa palavra com as suas Bíblias em mãos, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver o que Deus considera riqueza, quem Deus considera rico, quem Deus considera pobre, e o que é rico, o que é pobre, né? Com a visão divina, a visão do Senhor, né? Que é o que realmente interessa, né, irmãos? É com Ele que nós iremos tratar no grande dia. Amém? Diz assim o Evangelho, irmãos. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Porque nenhum servo pode servir. Esse pode é no sentido de ser impossível, tá, irmão? Não pode, é impossível, né? A pessoa pode tentar, mas é impossível atingir o objetivo, tá bom? Então, nenhum servo, Jesus disse, pode, é impossível, servir dois senhores. Por quê? Porque ou odiará a um e amará o outro. Ou há de odiar a um e amará o outro. Ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Penderá para um e desprezará o outro. Não podeis, é impossível, servir a Deus e a Mamon. Mamon, as riquezas. Deus equipara as riquezas, o poder material, financeiro, as riquezas, a um Deus do ponto de vista humano para tratando com ele, entende? Pelo poder de influência que os homens dão a ele, entregam-se a ele, a Mamon, ao dinheiro, às riquezas. Deus o compara a um Deus com esse aspecto, tá bom? Com a idolatria que o ser humano dá a ele e o poder de influência que ele tem aproveitando-se dessa idolatria, tá bom? Por isso Deus compara ele a um Deus, a Mamon. E os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos do tempo de Jesus, os que se achavam representantes de Deus na terra, os que tinham as escrituras nas mãos, os livros, os rolos, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus e daí por diante, né? E eles, esses representantes de Deus na terra, ao ouvirem Jesus dizer que é impossível o homem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque ou vai pender para um lado e vai descambar para o outro e vice-versa, os fariseus, que eram avarentos, não todos, né? Os fariseus que eram avarentos, né? Os que participavam dessa religião farisaica e que eram avarentos, não eram todos. É isso que o texto está dizendo, tá bom? Não está dizendo que todos os fariseus eram avarentos. Tá? Os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso que Jesus dissera e concordaram, refletiram, meditaram, deram ouvidos, respeitaram.
Não, o evangelho diz que zombavam dele, tiravam sarro de Jesus, né? Você é um trouxa, aonde, rapaz? Que é isso? Aonde? Lógico que riqueza é sinônimo de Deus. Deixa esse lunático para lá. Zombavam de Jesus. Amém? É isso que o Evangelho está dizendo. No livro de Lucas, capítulo 16, do verso 13 em diante, tá bom? E disse-lhes, Jesus disse-lhes, vocês, fariseus, que são avarentos, vocês são os que se justificam a vocês mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Deus conhece. Por quê? Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, tudo que os homens levantam e falam, oh, que espetáculo, coisa linda, que coisa extraordinária, né? Tudo que acontece isso diante dos homens, diante de Deus é abominação. Aos olhos de Deus é abominável. A lei e os profetas duraram até João, Jesus disse. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Referindo-se à noiva de Cristo, a igreja, né? Estava sendo edificada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus conta essa história, que muitos chamam de parábola, mas o que nós vemos aqui, lendo na sequência, não parece uma parábola, parece que Jesus está dizendo uma história verídica, um fato real, né? Pelo que se lê sequencialmente, tá bom? E é o que eu penso que esse episódio realmente aconteceu em algum lugar da eternidade, tá bom? E Jesus, baseado nesse atrito que os fariseus avarentos tiveram com ele, zombando dele dizer que a riqueza não era sinônimo de Deus na vida, Jesus contou esse fato. Disse assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, as vestes mais deslumbrantes que se conhecia até então, né? E vivia, além de se vestir de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que ele viveu foi assim, vestido com as roupas mais deslumbrantes, caras e chiques que até então, naquele momento, se havia conhecimento, e vivia todos os dias da sua vida regalada e esplendidamente. Uma vida de um sheik árabe, né? Um sheik do petróleo, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, é Deus na vida desse homem, irmão. Não tem como, não tem jeito. O cara viver todos os dias abençoado, né? Com as melhores roupas, esplendidamente, todos os dias, lógico que é Deus na vida desse homem. Lógico que Deus está na vida dele. É lógico que ele teme a Deus. É lógico que ele obedece a Deus. Não é verdade? Vamos ver se é isso mesmo?
Jesus continuou: havia também um certo mendigo. Opa! Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O nome do mendigo, Deus disse que era Lázaro. Quando a gente chama alguém pelo nome, ó, tinha um fulano que o nome dele era tal, é porque você conhece ele, né? Mas ele não disse o nome do rico, perceberam? Ele disse que havia um rico que vivia daquela maneira esplêndida todos os dias da sua vida. E Jesus disse que havia também um mendigo, que é o oposto, vivia o oposto de tudo que aquele rico vivia. Só que o nome do mendigo era Lázaro, então Deus disse que conhecia o mendigo. Chamou-o pelo nome. É isso que nós estamos lendo aqui, não é? Pois bem, vamos continuar. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia ou estava cheio de chagas, cheio de úlceras, ferimentos, expostos à porta daquele, na frente da mansão. E desejava, quem? Lázaro desejava alimentar-se somente com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas úlceras, as suas chagas. Presta atenção no que Jesus está dizendo, o cenário que ele está dizendo, baseado na avareza, explicando o que é a avareza. O que é o sonho de ser rico e pensar que Deus é na vida de todo aquele que é rico. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? E aconteceu o que acontecerá comigo, acontecerá com você, acontecerá com todos nós. Aconteceu não uma fatalidade, aconteceu uma consequência do pecado. Todos nós pecamos, por isso vamos morrer. Adão pecou, nós caímos com Adão, com Eva. O salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Não foi diferente com Lázaro e nem com esse rico. Vamos ver o que Deus diz? A história? Então aconteceu o que acontecerá comigo e com você qualquer dia desse, não é verdade? Ou nós nunca vamos morrer? É isso que a televisão tenta nos passar, não é? Não é isso que a mídia Illuminati tenta nos passar? Passando novelas da década de 80, onde os atores nunca envelhecem. Já percebeu? Filmes antigos onde os atores sempre continuam novos. Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, né? Sylvester Stallone, não é verdade? As mulheres nunca envelhecem, né? Das novelas, dos filmes. É isso que ele quer pôr no seu subconsciente. Enquanto isso a vida vai passando, chegará um dia em que vai acontecer isso com você e comigo. Aconteceu que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Jesus usando a linguagem que todo judeu conhecia. O seio de Abraão, né? A bem-aventurança, né? A salvação, a presença de Deus, Abraão, pai da fé, né? Então ele usa uma linguagem judaica que todos os judeus que lêem sabiam do que Deus estava falando.
do que Jesus Cristo estava falando. Ó, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, porque o rico também morre, né? O dinheiro não pode comprar a sua vida. É uma notícia que o Senhor Deus está nos dando nessa noite. O dinheiro, por mais que ele seja grande na vida de qualquer pessoa, não compra a sua vida. Apesar de todos nós saber disso parecer óbvio, mas no fundo, as pessoas não querem acreditar nisso. Ah, Maurinho, você está falando uma coisa óbvia. Lógico que não compra. Mas no fundo, todo mundo fica com essa ilusão de que o rico não morre. Só que o problema não é só morrer, querido. Todos nós vamos morrer. A existência do ser humano é eterna. A existência é eterna. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo morre. O espírito é o fôlego de vida. Isso aqui, ó. Todo ser humano, ele respira oxigênio e inspira gás carbônico. E só entra nos meus e nos seus pulmões o oxigênio. Se entrar o gás carbônico, eu e você morremos. E Deus, por sua graça, separa o oxigênio do gás carbônico para que entre nos meus e nos seus pulmões a cada respiração que nós fazemos. De modo que a minha inspiração que solta o gás carbônico, que é prejudicial aos pulmões, não entra nas narinas de quem está próximo a mim. Deus faz a separação entre esses dois elementos para que entre nos pulmões da pessoa somente o oxigênio e você se mantenha vivo de pé aí. E eu. Inclusive dos ricos. Inclusive dos Illuminatis. Só que se a vida fosse só isso, tudo bem, mas não é. Isso um dia Deus vai tirar e vai ficar a eternidade. Vai ficar a alma eterna. Será que é eterna mesmo? Vamos ver o que a palavra diz, né? Havia um homem rico, vivia todos os dias esplendidamente. Corpo, tá vivo, tá aqui em cima da terra. Havia um mendigo chamado Lázaro, que vivia todo podre na porta desse rico, querendo comer só as migalhas que caíam na mesa dele. Isso era a vida dos dois, a vida terrena. Aconteceu o que vai acontecer comigo e com você, um dia ou outro. Morreu o rico, morreu Lázaro. Acabou? Será que acabou? Será que o rico viveu todos os dias esplendidamente, egoisticamente, pensando só em si próprio e vendo um ser humano na porta dele desejando comer as migalhas e ele não dava nada? Nunca. Será que acabou? Será que esses ricos que nos oprimem o pobre com impostos exorbitantes, com imposições, com leis criadas às altas horas da noite para prejudicar o povo, enquanto eles comem caviar, coisas magníficas, aí o pobre come ovo quando tem, arroz, feijão quando tem. Será que acabou aí? Será que a vida é só isso, irmão? Vamos ver o que o Pai da Eternidade, o Senhor Jesus, fala? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? O inevitável. Morreu Lázaro. E o que aconteceu com Lázaro? Acabou? Morreu Lázaro, veio o IML, pegou o corpo dele, né? Colocou num saco preto, levou como indigente, jogou no necrotério e de lá enterrou lá no lixão. Afinal de contas, quem é por um mendigo cheio de úlcera, fedendo, que os cachorros lá lambiam a ferida dele? Quem vai se preocupar com um cara desse?
É só pegar, é só chamar o IML. Morreu na frente da mansão, pô. Né? Morreu na frente da mansão. A família do rico. Ó, morreu um mendigo aqui. Já foi tarde. Já foi tarde. Tava atrapalhando aqui. Um monte de mosca aqui voando aqui por causa desse mendigo. Na frente da nossa casa. Chama o IML. Manda colocar dentro daquele saco preto e levar para um lixão, para qualquer lugar. Acabou, ainda bem. É assim? Quem vai se preocupar com um cara desse, com um mendigo desse? Sabe quem que se preocupa? Pasmem vocês, irmão. Deus, o Pai da eternidade, se preocupa com essas pessoas. Quantos Lázaros não estão morrendo aí na mesma situação desse aqui? Vamos ver o final, o desfecho? Morreu Lázaro, acabou? Não, não acabou. Aí que começa. É aí que começa. Aleluia. Aconteceu que morreu Lázaro e foi levado para onde? Pelo IML? Para ser jogado numa vala qualquer como indigente, porque ele não tinha família? Não. Foi levado pelos anjos de Deus, para a bem-aventurança de Abraão. Isso eu me alegro, irmão. Eu me alegro, cara. No Jesus que me resgatou, no Deus eterno. Eu me alegro. Como é contrário ao que se diz nesse mundo mentiroso, irmão. Aleluia. Eu me alegro, cara. Morreu Lázaro. E Deus diz que ele foi levado, não pelo IML para ser jogado numa vala qualquer, mas a sua alma foi levada pelos anjos de Deus para a bem-aventurança de Abraão. E morreu o rico, porque o rico também morre. O dinheiro não pode comprar a vida dele, né? Morreu o rico e aí sim foi sepultado no cemitério mais chique que existia naquela época, né? No jardim, no Jardins das Oliveiras, uma coisa magnífica. O cemitério dá vontade até de morar lá, né? Tão lindo. Foi sepultado. Acabou? Ah, acabou, né? Acabou, né, irmão? Vamos fechar a Bíblia, acabou, morreu Lázaro. Acabou não. Acabou não. Deus tem mais coisa para nos revelar aqui, tá bom? Morreu o rico também e foi sepultado. E, ixi, tem mais coisa, hein? E no inferno, inferno é a continuação, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Morreu o corpo, mas o espírito é o fôlego de vida que foi tomado, por isso ele morreu, né? Só que a consciência dele, o que ele cria da vida, o que ele pensava da vida, o que ele pensava em relação ao próximo, em relação a Deus, continua. E Deus diz que o destino dele foi o inferno. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, porque esse rico era judeu, né? Sabia muito bem do que se tratava. O seio de Abraão, as promessas a Abraão, né? Só que saber e não praticar não adianta nada. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, assemelho-a um homem que olha para sua face no espelho, contempla a sua face no espelho e quando sai da frente do espelho logo esquece. Então,
Aí o rico foi para o inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. Só que ele viu também Lázaro no seu seio, junto com Abraão. Mas ele viu Lázaro agora, né? Mas ele passava todo dia por cima de Lázaro, nunca viu Lázaro. Agora ele viu Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E clamando, no inferno vai ter oração também. Só que vai ser um clamor que não vai ter resultado, infelizmente. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, Pai Abraão. E manda a Lázaro. Lázaro não está aí do lado? Não é aquele mendigo lá que morava lá, que ficava na minha porta lá? Lógico que ele deve ser empregado aí no céu, né? Manda ele vir aqui. Não precisa vir não, Pai Abraão. Fica descansando aí. Manda ele. Aleluia. Manda Lázaro. Manda. Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, você me chamou de pai, né? Como judeu. Lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Você viveu todos os dias regalada e esplendidamente. E nunca enxergou Lázaro o próximo a você. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, você sabe muito bem, ó rico, somente males. Só males. Viveu nas ruas, mano. Nós não sabe o que é viver nas ruas, querido. O que é dormir debaixo de uma ponte. A gente não faz ideia, cara. Só que Deus não esqueceu desse povo. Deus não esqueceu dessas pessoas, querido. Se engana você que frequenta qualquer religião, que Deus não é com essas pessoas, com muitas delas, a maioria, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, no que realmente interessa, este, provavelmente ele abraçou Lázaro assim, né? É consolado e tu está em tormento. E além disso, ó rico, está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, seria impossível. Muito menos os daí para cá, porque é mais fácil alguém querer ir daí para cá, né? Duvido muito que alguém queira ir daqui para aí, mas o abismo é tão grande. Um abismo é a mesma coisa da sua fortuna, da sua vida e da vida desse Lázaro. É um abismo, é abismal. É a mesma coisa dos Illuminati, dos senhores do mundo e o povo que morre de seca lá no Nordeste do Brasil ou na África, por exemplo. É um abismo. Não dá para comparar. Não tem como. Não dá para os Illuminati ir lá abraçar uma daquelas pessoas. Não dá, não dá. É muito grande, é muito longo o abismo, é diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó pai Abraão,
que o mandes. Manda aí, manda ele lá, manda ele lá. Não precisa ir não, pai Abraão, manda ele à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para onde eu estou, para este lugar de tormento. Disse Abraão: ó rico, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm as escrituras. As escrituras falam acerca disso que tu estás vivendo. Que ouçam-nos, que deem ouvidos às escrituras. E disse o rico: não, 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 pai Abraão, não. Mas se algum dentre os mortos fosse lá, eles iam se arrepender. Se alguém ressuscitasse dos mortos, né? Se todos soubessem que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eles iam se arrepender. Se eles soubessem que alguém morreu um dia e ressuscitou dentre os mortos, iam se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que o dos mortos alguém ressuscite. Moisés falava de quem? Moisés era um arquétipo, uma representação, uma alegoria, um fato histórico ocorrido, mas apontando para que situação? Moisés foi usado para libertar um povo das mãos de um líder mundial, Faraó, no Egito. E este Moisés foi incumbido de tirar esse povo e levar para uma terra prometida. Os profetas vieram falar aos reis da terra acerca da justiça de Deus. Deus os permitia viver todos os dias esplêndida e regaladamente, mas que eles tivessem temor ao Senhor e não oprimissem o pobre. Mas muitos deles foram rebeldes e não fizeram isto. Só que chegou o dia para eles, muitos deles já se passaram, já se foram. Os faraós se foram, os imperadores se foram. Agora estamos numa época de presidenciáveis. Alguns países ainda têm seus reis. E eles sabem que morreu alguém e ressuscitou, mas não creem. Então,
vou fazer uma pergunta aqui para que nós pensemos. Se nós encontrássemos uma cena no Morumbi, numa mansão, na frente de uma mansão, entrasse um rico com uma Ferrari para dentro da garagem e do lado do portão da garagem tivesse um mendigo cheio de lepra, deitado, passando frio e os cachorros lambendo ele. A gente passasse lá e visse essa cena. E a gente pensasse em Deus. Quem dessas duas pessoas era conhecido por Deus? Quem dessas duas pessoas conhecia a Deus e lhe davam graças e lhe davam glória? Quem dessas duas pessoas Deus conhecia pelo nome? O cara que entrou com uma Ferrari para dentro da garagem ou o mendigo deitado à porta da garagem, do lado de fora, cheio de úlcera e os cachorros lambendo as suas feridas? Outra pergunta. Nós passássemos lá na semana seguinte e houvesse uma movimentação de polícia, uma faixa amarela isolando, e o corpo do mendigo e as suas cobertas sujas tivessem sido enroladas nele e colocadas dentro de um saco preto e fechado com um zíper e jogado dentro de um carro do rabecão e levado, e o rico estacionando a sua Ferrari na garagem, orientando as pessoas a limparem, aos seus funcionários a limparem aquele local onde o mendigo havia morrido, porque ali ficou secreção de pus, de sangue, mediante ele ter morrido ali naquela noite. Mandou seus funcionários fazer uma limpeza geral, deixar tudo cheiroso onde estava aquele mendigo morto. Qual o destino desse mendigo e qual o destino do rico ia passar pela mim e pela sua cabeça? Baseado nessa pregação medíocre, fajuta e mentirosa dos falsos mestres, dos falsos profetas da prosperidade. Deus era na vida de quem? Deus conhecia quem? Deus sabia quem? O nome de quem? E quem conhecia Deus? Quem dos dois conhecia Deus e lhe davam glória? Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã. A sua condição financeira não significa se Deus é na sua vida ou não. Não significa absolutamente nada se é Deus na sua vida ou não. Não se deixe enganar. A palavra diz: não vos deixeis enganar. É uma via de mão dupla, é de lá para cá. Eles querendo te enganar. E outra, não vos enganeis a vós mesmos. Aí já é você se enganar. Porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o seu coração. Paulo diz a Timóteo: os que querem se tornar ricos, não são, querem se tornar, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que afundam, submergem o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro, a confiança nele como mamon, como uma divindade, é a raiz. É onde começa toda a espécie de males. Porque os males têm várias espécies diferentes. E nessa cobiça de se tornar rico, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. Apesar de serem pastores. Apesar de serem líderes religiosos de suas denominações luxuosas,
cujas cadeiras são almofadadas, mas os que sentam nela não têm às vezes uma roupa para vestir e uma refeição digna para fazer quando acabar o culto. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, apesar de serem líderes de denominações, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tu que se diz homem de Deus, corre atrás de ser rico, foge destas coisas e corre atrás do que? Da fé, da justiça, da piedade, que é a marca registrada daqueles que conhecem a Deus e são conhecidos por Deus pelo nome, como o irmão Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus eternamente. Amém. E eu quero dar um recado da parte de Deus aos ricos, aos senhores desse mundo, tá bom? Aos Illuminati, aos sionistas, aos reis da terra. Um recado para vocês, da parte de Deus, o Pai da eternidade. Aquele que permite vocês respirarem o oxigênio, mas um dia ele tirará. Tiago capítulo 5. Prestem atenção, pois agora vós ricos, os ricos egoístas, os senhores do mundo, chorai, apesar de serem milionários, chorai, diz o Senhor dos Exércitos, e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir futuro, hão, por enquanto vocês estão bem, hão de vir, chorai e pranteai. As vossas riquezas estão podres, e as roupas de vocês de linho finíssimo e púrpura, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Lacoste e daí por diante, estão apodrecidas, comidas pela traça. O ouro de vocês, que vocês têm escondidos aí, debaixo da terra, porque vocês vão dar um reset na economia, não vão? Vocês vão dar um reset na economia para implantar a marca da besta, não vão? Estão guardando ouro para esse período de transição, quando vocês derem um reset no mundo? Né? Deus sabe o que vocês estão tramando. Não adianta vocês esconderem. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, diz a palavra de Deus. As vossas riquezas estão podres. O ouro de vocês e a prata se enferrujaram. E a ferrugem delas dará testemunho. Serão a prova contra vocês. E comerá como fogo a carne de vocês. Porque vocês entesouraram-se para os últimos dias, né? Criaram bunkers, né, subterrâneos para viverem sobre essa terra depois que houver a dizimação de grande parte da população, né? Deus já nos avisou de antemão. Eis que o salário dos trabalhadores dignos, que querem ser honestos, querem pagar seus impostos, e o trabalho deles, o salário deles, que vocês entram no salário deles e tiram com impostos indevidos, com descontos idiotas, oprimindo. Eis que o salário dos trabalhadores que trabalharam nas terras de vocês e que por vós foi diminuído, porque vocês tiram, descontam, clama, o salário deles clama. E o clamor deles, dos que trabalharam honestamente, foram oprimidos e roubados.
clama, e o clamor deles chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é terrível, meu irmão. Não vos deixeis enganar. Deliciosamente, regalada e esplendidamente, como diz Jesus nessa história anterior, viveste sobre a terra, não comendo do bom e do melhor, né? E vos deleitastes. Vocês pegam as ilhas que Deus criou e fecham para vocês mesmos usarem. Só vocês privam, ilhas privadas. Deus está vendo tudo isso. Deus criou toda a terra, é dele. Vocês fecham e não deixam ninguém entrar. Fazem ilhas particulares para suas festas, não? Deus sabe de tudo. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Não estavam nem aí a quem estava morrendo. Condenam e matam o justo e ele não resiste. Chorem e prantiem, pelas misérias que sobrevirão a vocês. Falsos mestres também, falsos pastores. Abandonem essa mentira. Rasguem seus corações, não suas vestes. Parem de roubar o pobre, parem de roubar com dízimos o dinheiro do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fechem essas máquinas de ganhar dinheiro. Parem de usar o QR Code, porque é uma ponte para a marca da besta. Arrependei-vos, pastores. Falsos mestres, falsos pastores. Arrependam-se e vivereis. Assim diz o Senhor dos Exércitos na tua palavra. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia que se chama hoje. Em nome de Jesus.